Hilton Sérgio Ferreira já está nos estúdios, aqui da nossa Notícias de Franca, a sua Folha. E claro, conosco também já o ex-prefeito, 2 mandatos, vereador, 2 mandatos, atuante diretor da Associação Brasileira de Municípios, Gilmar Dominici. Nós estamos abrindo o plenário, Vereadores 2024. Vai acontecer e já estão acontecendo coisas importantes, Gilmar Dominici, nesse começo de um novo cenário, de uma nova oportunidade para o legislador municipal dizer o que está fazendo, quem é ele. Porque às vezes um vereador é conhecido em um determinado setor, um segmento da sociedade. Nós temos essa experiência real, né? E a pessoa pode ampliar esse eleitorado, pode atingir todo o eleitorado, pode ir além disso, dependendo do tamanho do sonho e das pretensões. Gilmar, sempre bem-vindo, é um dos coordenadores aqui da apresentação. Participar de mais um plenário, né? Daqui a pouco é o quarto programa já? É o quarto já que nós estamos gravando. Quer dizer que nós trouxemos o Hilton para o quarto. Segura aí. 4 paredes. E recebendo o Hilton hoje, né? Que vai contar um pouco sobre o seu trabalho. É o que você disse, Theo. Além de tudo isso que você falou, também a importância da prestação de contas, porque os vereadores são representantes da população na Câmara Municipal. Não tem jeito de não é apenas um slogan, né? Não tem como. Vereador é a voz do povo. Não pode ser slogan, tem que ser uma coisa real. Real. Então, eu acho que essa oportunidade que o Notícias de Franca está dando é importante para que a população conheça e o vereador também faça esse trabalho de prestação de contas. Por isso, assim, eu fiquei muito honrado com o seu convite para participar, né, dessas entrevistas, tentando colaborar aí com esses... Eu estava contando quase 30 anos, mais de 30 anos, Theo, 2000, que eu estou na área pública, né? Não assim, ocupando o cargo público diretamente, mas ligado ao municipalismo, vamos dizer que assim fica mais... Você é um motorista do PT. O município porque forte, você lembra do Montoro? Independentemente da sigla, a luta do municipalismo, você que está dentro da ABM sabe que é uma luta contínua, né, Gilmar? Porque é aquela história que todo mundo diz que o Montoro falava. As pessoas não vivem no Estado nem na União, moram no município. Nasce, cresce e morre no município. Então, até uma capital tem que ser necessariamente um município. Inclusive a capital federal. Claro, exato. Brasília é uma cidade-estado. Ela é um 3 em 1. É verdade. Até no orçamento também. Até no orçamento. Mas já que estamos falando disso, Hilton Ferreira, que alegria trazer você em plenário, Vereadores 2024. Com a palavra, vereador Hilton. Eu agradeço o convite, porque é sempre bom nós conversarmos, nós falarmos como que funciona a política. Infelizmente, eu costumo dizer, todos são políticos, porque todos querem alguma coisa. Uma melhoria, mesmo que seja individualizada, mesmo que seja egoísta, mas é uma forma que ele quer. Então ele é político. Mas dentro de casa se faz política, porque alguém definiu política como arte de administrar. Onde não há administração, há confusão. Onde há confusão, não é possível levar nada avante, não é? Exatamente. Agora, quando se ocupa um cargo, a cobrança é maior porque não há entendimento. Olha que interessante, não há entendimento da função. Eu cobro você, mas você sabe o que eu faço? Não interessa, eu quero te cobrar. Então, nós que estamos no segundo mandato... Mas o Tiririca dizia o seguinte, você sabe para que serve um deputado federal? Eu também não. Eu vou para Brasília, você vota em mim, depois eu te explico. Foi isso? Você não usou desse expediente para chegar à Câmara. Ao contrário, assim, nesses 2 mandatos eu sou o único professor eleito. Então eu tive muita dificuldade, porque quando você adentra um cargo público, a gente já está vendo pessoas já nas redes sociais querendo ser vereador. Não, eu vou mudar o mundo. Nós não vamos permitir isso. Não é assim que as coisas funcionam. Então, em nenhum momento nas minhas 2 campanhas eu falei que eu ia mudar o mundo, eu prometi nada. Né? Inclusive, eu me lembro aqui que no primeiro mandato, assim que eu fui eleito, eu demorei 1 mês, mais ou menos, para pensar quem que seria meu assessor. Porque eu não tinha prometido nada para ninguém, como no segundo mandato, eu nunca prometi nada. Então eu faço um mandato bem leve, bem tranquilo, não ligado a nenhum tipo de agremiação, e sim tentando fazer o melhor. Então isso me dá muita calma, viu, para trabalhar.
As minhas votações são baseadas naquilo que eu entendo, sempre baseado no terceiro setor, na educação. Então eu fico bem tranquilo, eu me sinto até meio isolado na Câmara por não ter nenhum tipo de vínculos. Isso me dá uma paz muito O grande. isolamento dele é relativo, porque está no segundo mandato. Sim, sim. Prefeito, o pessoal fala tanto em terceiro setor, o que é óbvio para você, para nós aqui, para Ana Clara, para a Júlia Giolo, cuidando da produção, não é claro para as pessoas comuns. O que é terceiro setor? O terceiro setor ele é uma união, ele é as entidades que trabalham totalmente sem fins lucrativos, né? É onde a gente coloca todo tipo de entidade, de associações que não tem um objetivo financeiro. Então nós temos o primeiro setor, que seria a municipalidade, Sim. o segundo setor, que seriam as empresas Sim. que visam lucros, e o Sim. terceiro setor, que são as entidades. Então eu já estou há 30, 35 anos trabalhando diretamente com o terceiro setor. Então eu entrei na política visando essa melhoria, essa interpretação, essa melhor compreensão do terceiro setor. Mas eu caí do cavalo, porque... Mas antes de você cair do cavalo, deixa eu só segura aí na cabeça do arreio. Olha aqui, quando você foi para o primeiro mandato, eu tenho a impressão que você teve o incentivo, o apoio de algumas pessoas dessa área. Porque senão você não teria sido eleito. Como fica o que você vai colocar agora? Como fica um representante do terceiro setor com tamanho entusiasmo, com aparente independência, a nossa opinião tem que ser também isenta, caso você mude de estratégia de disputa de eleição? Tá. O que mudou foi o seguinte... Você não deixa esse povo órfão? Não, porque o que acontece? O vereador, ele apenas... Ele fiscaliza, ele acompanha, ele dá orientação, ele dá indicação. Só que quem assina e quem comanda e quem faz é o prefeito. Não tem muita o que você discutir, o que você falar. Eu peguei Gilson de Souza. Gilson, terceiro setor... Você teve 2 mandatos de prefeito. Essa é uma regra, você adotava essa regra, quem manda é o prefeito, os seus governos? Só para ter um contraponto. Eu acho importante que até nos bastidores eu estava conversando isso com o Hilton, né? Às vezes até as pessoas comentavam, falavam assim, o Gilmar é um cara muito democrático, é um cara que ouve muito, mas eu nunca abri mão disso, porque eu acho que o prefeito, que é, vamos dizer assim, a autoridade, vamos dizer, máxima da cidade, quer dizer, a liderança, né? A concepção que se sabe. Ao meu ver, ele tem que exercer essa liderança e tem que fazer uma aproximação da cidade, de todos os segmentos, da Câmara Municipal, de todos com a cidade. Mas um vereador de oposição, como é que deve ser tratado por um prefeito? Com respeito, e eu sempre procurei fazer isso. Durante os meus 2 mandatos como prefeito, claro que a oposição funcionava, a gente tinha discordâncias e até debates acalorados em relação a isso, mas eu nunca criei qualquer tipo de barreira para não atender algum vereador. Várias vezes eu fui até a Câmara Municipal fazer a reunião, até comentava com o pessoal, é melhor o prefeito, naquela época tinha que descer a escada, porque a Câmara era embaixo. Descer a escada e ir até a Câmara para conversar. Era simbólico, sabe, Hilton? Era simbólico. O prefeito em cima, o vereador embaixo. Isso é simbólico por causa da fisiologia, não a boa fisiologia. Porque nada funciona sem fisiologia. Ou nós estamos num estúdio, onde é preciso que as coisas funcionem. Isso é fisiologia. Desde o microfone ligado até o controle da própria altura do som e a luminosidade. Mas há a boa fisiologia. Como é que nós vivemos só de anatomia pensando em corpo? Só que isso é muito deturpado, né? Por isso a imagem ruim do vereador. Voltando para você... Nesse período que você teve, você era um vereador de apoio de bancada de governo? Theo, há algum tempo atrás eu te procurei, eu estava com alguns problemas jurídicos. Sim. Com quem que eu falo? Com quem tem experiência jurídica. Então, nós temos uma experiência de creches, de entidades, educacional, e aquilo que foi muito grande. Aquela demanda que foi trazida foi suprida. Exato, foi Nós resolvido, provamos que você estava atuando com absoluta honestidade. Porque você tem a consciência de toda a questão. Então, assim que eu assumi no primeiro mandato ao lado de Gilson, de Souza Gilson, eu usei uma frase que eu sempre uso: use-me e abuse-me, porque eu tenho muita experiência. Eu sou pirou. Puxa vida, cara, vamos lá. Não precisa não, porque eu
eu tenho uns amigos aqui, meu grupinho. Cara, mas assim, conversa, porque o caminho que você vai trilhar, eu já trilhei. Nós já trilhamos, eu te passo tudo. Então, se você está pensando nisso, não dá certo, então vai isso. Puxa vida, muito fácil. Isso é diálogo. Sim, diálogo. Aí me chamou para ser líder dele. Passado 3, 4 meses, eu falei, não dá, porque você não ouve. E passou o mandato inteiro, infelizmente. Uma coisa é ouvir, outra coisa é acolher o que é ouvido e praticar. Porque ouvir, ele ouve muito, né? Ouve demais. É verdade, né? Porque então, não é só isso. Não basta ouvir. Passamos muito essa dificuldade por não ouvir. Aí viemos no segundo mandato ao lado do Alexandre Ferreira, me chamou para ser líder. Eu falei, não, a princípio ele me chamou, eu não aceitei. Falei, arruma um líder. Não tem outro aí. E eu falei, cara, você não pode trabalhar sem líder, nós não temos com quem dialogar. Então vem você. Beleza, eu fui lá, mas foi outro também, que não houve também, não. A secretária de educação formada não sei aonde, experiência não sei do que, não te ouve. Puxa, você tem uns 30 anos de experiência que poderia não precisar refazer todo o caminho. Mas foi essa grande dificuldade que nós tivemos e estamos tendo até hoje. E eu só costumo dizer o seguinte. O prefeito atual em relação aos vereadores, eu observo que ele é muito fechado. É isso? Totalmente, pelo menos comigo. Assim que eu deixei de ser líder dele, não houve mais uma ligação. Uma ligação. Cara, passa aqui, vamos tomar um café. Não houve. Vou te mandar uma mensagem, cara, vai ter uma reunião amanhã. Vem aqui, você está com algum problema? Você está falando mal de mim? Aconteceu alguma coisa? Nenhum. Mas quando vai uma pauta para a Câmara, seja um projeto de lei comum, o prefeito não reúne com a bancada da situação, você foi líder. Ele tem 2 assessores que participam da Câmara, que ele fala que ele não precisa de líder porque ele tem os assessores. Entendi. Que é o Gaúcho. Ele tem 2 longamanos. Que nunca foram vereadores, que não tem nenhuma. Portanto, tem uma expertise extraordinária. Ele não precisa. Conhece tudo de plenário, de regimento, conhece as articulações, porque ouviu falar. É muito triste. Então é muita dificuldade, muito problema. Então os projetos, quando eu estava de líder, eu falei, cara... Deixa eu entender, aí você vazou da liderança. Depois de um ano que eu falava assim, olha, porque quando o projeto chega na Câmara, e vocês sabem disso, talvez se você mudar uma vírgula, não muda o projeto, mas satisfaz os vereadores naquilo que ele precisa. E o setor que o vereador representa. Sem dúvida. Aquela vírgula, e eu escutava assim, não e não. Do jeito que tá. Olha, mas não, é isso daí. Ou mentiras, né? Como, por exemplo, quando ele disse que o Centro Pop iria lá para Vila Formosa, e eu estava como líder para provar aquilo. Eu falei, cara, mas essa praça será a praça mais linda de Franca, será a mais patrulhada, será o lugar... É o Central Park. Que hoje, inclusive, está com problema. Hoje. Totalmente. E várias outras coisas. Então, quando eu vi que realmente a coisa não ia funcionar, eu pedi para sair. Em nenhum momento houve uma ligação, em nenhum momento houve. É sempre os 2 assessores dele que manda. Os vereadores estão convidados para ir lá discutir isso. Peraí. Como você disse, sabe quantas vezes o Alexandre Ferreira foi na Câmara nesse mandato? 2. A primeira para receber o diploma e uma outra que ele teve lá há algum tempo para dizer que Franca é nota 10 em segurança, é nota 10 em saúde, conforme os índices lá da revista, não sei o que. É vergonhoso. Eu só fiquei quieto, vergonhoso, porque se ele realmente é a casa do povo, ele tinha que estar sempre lá. E nós não tivemos isso. Então, é alguns problemas que nós vereadores enfrentamos, principalmente se não somos da base, e apontamos só os erros, né? Como o último erro que eu apontei no final do ano, a frente do Champagnat, linda, maravilhosa, as pessoas olham que lindo, maravilhoso. E depois que eu subo a escadaria? Depois que eu subo a escadaria? Está caindo, as pessoas estão em risco de vida lá, reboque, escadas lá, que não pode as pessoas passarem. E um prédio histórico que é tombado pelo patrimônio. Foi na sua gestão? Eu fui o primeiro prefeito a fazer um tombamento de alguns prédios em Franca a partir de um relatório do Condefat. E o Champagnat é um deles. Quer dizer, quantas pessoas... Eu, inclusive, estudei lá na época que o Mar Delia funcionou lá. Eu recebi daquele colégio um armário de embuia maciça que durante muitos anos, até o meu casamento, a Arlete acompanha todo o nosso trabalho em plenário, vereador 2024, meus filhos são muito politizados, o amigo Gilmar Domenici sabe, e aquele armário de embuia que o seu Zé de Almeida Brás, um simples servente, recebeu como relíquia e lembrança dos irmãos maristas, me acompanhou até a faculdade. Olha o que, não tive o privilégio de estudar naquele prédio, mas eu tenho a marca daquele prédio. Isso um prédio histórico, mas eu acho que esse exemplo que você deu, né, quer dizer,
Tem uma frase que a minha avó falava muito. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Meu Deus. Mas o principal disso daí que as pessoas não pensam é o seguinte, os 5 milhões para ele fazer campanha, os 5 milhões de publicidade e propaganda que o prefeito determinou para ele, eu tentei tirar 1 milhão. Isso para agora, foi para 2023 para 2024 agora. Também. Sei. E eu fiz uma emenda no projeto para tirar 1 milhão para nós reformarmos lá, pelo menos para começar o champanhar. Os vereadores não aprovaram. Sim. Né? Então foi unanimidade lá. Devem ser vozes que promanavam do executivo. Com certeza. Porque tem pessoas que ouvem vozes. Exato. Certo? Exato. Então nós não colocamos aqui essa questão se eu sou oposição, se eu não sou. Sim. O que nós fazemos é apontar os erros. Nós estamos ali para apontar os erros. A própria Mogiana, que já está lá há mais de 1 ano, e quanto tempo a gente pegando no pé, a nossa Maria Fumaça, cadê? O prefeito desde o começo, eu como líder, Fumaça vamos evapora. trazer a nossa Maria Fumaça. Não, isso não me interessa, prefeito. Transporte público, prefeito. É responsabilidade sua, cara. Começa, abraça a situação, que aí eu trago os vereadores. Não vou pôr a mão nessa cumbuca aí, não. Uma hora explode. Como está explodindo agora essa questão? Então, isso me magoou muito, porque eu tenho condições de fazer muito mais. Mas nós queremos saber aqui, queremos saber aqui em plenário, vereadores 2024, o que você entende que tenha marcado esses 2 mandatos seus? Olha, Gilmar, olha, Theo, olha, amigos do Notícias de Franca, a sua Folha, eu gostaria de registrar tais e tais atuações minhas, seja em forma de um requerimento. Tem pessoas que não valorizam um requerimento, prefeito. Tem pessoas que não. Tem setores da imprensa que são contra vereador que apresenta indicação. Isso é um tremendo desconhecimento que é legislar. De uma simples indicação, que é uma sugestão, um vereador pode apresentar uma ideia brilhante. Para solucionar um problema gravíssimo social. A imprensa é viciada em perguntar quantos projetos de lei o vereador apresentou e quantos foram aprovados. Isso é uma canalice. Como se fosse um forno onde Isso é uma canalice estatística. Inclusive, eu quero que você destaque aquilo que é importante para as pessoas que acreditam no Hilton Ferreira. Apostam em você, conhecem você antes dos mandatos. Porque os mandatos costumam invernizar e blindar certos imbecis. E um imbecil blindado portanto, um imbecil elevado à enésima potência. Ele é um problema sério. E a colocação sua é muito importante justamente por conhecer como é que funciona. Porque, inclusive, saiu uma reportagem aí que eu fui um dos que fiz menos indicação e menos requerimentos. Sei. Só que precisa entender que o requerimento, por exemplo, eu fiz vários requerimentos para o prefeito, ele não respondeu. Ou quando eu respondia, daí 2, 3 meses assim, e está lá no portal da transparência. Tá lá e você sabe que um requerimento não respondido enseja cassação. Exato. E algum vereador... crime de responsabilidade. Isso é do tempo dos militares, do 201. Agora, analisa só uma coisa. Quem é que vai pedir uma cassação de um prefeito em sã consciência porque não respondeu um requerimento? Mas o pior problema é o seguinte... Deixa eu falar com o líder dele. Olha, ele não me respondeu isso aqui. Você pode... Não tem líder. Só que eu vou te cortar, porque eu quero que você ressalte. O seu tempo está se esvaindo. Eu quero que você, aqui para nós, para o Notícias de Franca, diga: isso valeu demais para mim. Valeu muito. Eu brigaria de novo para que isso que a gente conseguiu aprovar, ainda que com resistência na própria Câmara. A Câmara é um ambiente multipartidário, não é polipartidário, é multipartidário. Então, às vezes, ideias belíssimas que a gente tem, não aprova. E até por perseguição pessoal, porque quando eu não gosto de você, eu me ausento do plenário, eu voto contra você, eu faço lobby contra você e você não percebe. Só que a hora que aperta os botões, tem botão para apertar lá, tem gente que aperta o botão errado e depois não pede desculpas. O fato é que a matéria que você queria não foi aprovada. Destaca, Hilton, por favor. Desde que nós entramos, nós criamos a comissão do terceiro setor. Sim. Nós estamos acompanhando realmente todas as questões de terceiro setor ligadas a isso. Eu também, que fui conselheiro tutelar por 2 mandatos, sempre fiz parte, sempre fui presidente da Comissão do Direito da Criança e Adolescente. É interessante que quase ninguém se lembra mais disso. Mas você começou uma grande atuação no Conselho Tutelar. E naquela época só tínhamos um Conselho Tutelar. Hoje, né? Hoje nós temos 2. Em busca de conseguirmos o terceiro. Calma. Não toca nesse assunto, porque esse assunto é polêmico. Muito. Isso foi um desgaste que o Della Mota provocou dia desse de forma gratuita. Façamos que os 2 funcionem. Né? É isso que eu sempre pensei. Porque mesmo no primeiro mandato,
Eu encaminhava adolescentes, crianças para tratamento, mas não tem psicólogo, não tem assistente social. Mas os alunos não estão indo para a escola. Conselho tutelar, vem cá. Fulano falou, mas aquela escola não me atrai, aquela escola. Então tem uma série de situações que a gente precisa conversar antes de pensar no terceiro conselho tutelar. Mas a questão é justamente essa. Nós não deixamos a coisa piorar. Sim. Infelizmente, os 2 mandatos que nós tivemos, tanto do Gilson de Souza quanto do Alexandre, não houve uma visão de terceiro setor. E eu só uso uma frase que eu digo o seguinte: se você nunca pegou aquelas batatas que a gente pega no varejão com uma parte podre, que você tem que cortar, descascar, jogar dentro de um bandejão lá, de um até de um pra tambor, fazer sopa, ou se você nunca bateu na casa de alguém pedindo alimento para fazer uma cesta básica para ajudar alguém que precisa, você não sabe o que é. Você recebeu uma mãe chorando 6 horas da manhã, eu preciso trabalhar, não tenho como deixar minhas crianças, meu marido me abandonou, apanhei essa noite, eu não dormi, se eu faltar eu perco o emprego. Se você não sabe o que é isso, você não sabe o que é terceiro setor. Então, por isso que eu não me aferrei tanto a cobrar certas coisas. Nós só não permitimos que piorasse. Então, desde que eu adentrei a Câmara, nós éramos praticamente 35, 40 creches, hoje são 83. Então, nós estamos vendo o trabalho da Prefeitura em diminuir, olha que coisa importante, em diminuir a fila de espera. E nós vimos o prefeito falando assim, já vamos fazer mais 2, 3 creches. É hora, Thelmaia, de sentar e conversar. Porque está diminuindo os nascimentos. Sim. Cuidado. Creches já estão tendo vagas que não estão sendo completadas. Mas não tem vaga comprada no setor privado? Sim, mas não tem criança para colocar. Ah, sim. Daqui uns dias, eu acredito, Deus ajude que não é todo mundo toma leite tipo A, cuidado. Mas assim, que nós vamos ter que sentar e conversar, porque daqui uns dias talvez as creches vão ficar elefante branco. Mas você tem números para falar isso com essa segurança? Nós estamos correndo, eu tive uma verificação, olha só, Thelmaia, de que ele traz uma informação preocupante no aspecto de creche. Até porque, só pegando um gancho, quer dizer, quando eu estava na prefeitura, a situação era o contrário. Sim. Por quê? Porque nós não tínhamos, era o Fundef, nós não tínhamos o financiamento para as creches, então a prefeitura, se você construísse você deixou claro, era a Fundef e não era a Fundeb. Você tinha um processo de retirada e de oneração. Hoje você tem dinheiro entrando. O que acontece? Você não tinha financiamento para a creche. Sim. Entendeu? Hoje você tem. Então, quer dizer, você tem essa facilidade. Naquela época nós tínhamos uma demanda de creche. Era real. E crescente. E crescente. Agora você traz uma informação que eu acho que, para você pensar o planejamento da cidade, isso é fundamental, porque o censo do IBGE está mostrando, o Brasil está em curva descendente de população. Claro. O número de filhos por habitante está terminando. Você tem hoje, as reformas de previdência não são gratuitas. Envelhecimento, expectativa de vida. E diminuição de as natalidades. Então, o que acontece, por exemplo, você tem escolas centrais hoje, né, como, por exemplo, o Coronel Francisco Martins, que como é que ele funciona? Trazendo crianças de outros bairros. Lá para lá, entendeu? Então, quer dizer, você tem que pensar nisso também, porque se essa velocidade está diminuindo, né, se você tem uma curva descendente, eu acho que é uma preocupação. Por isso que é importante um planejamento estratégico para o município. Por isso que é importante um plenário Vereadores 2024, porque você precisa responder uma pergunta para nós. Alguma coisa está me chamando a atenção. Você não é candidato à reeleição? Espera um pouquinho só. Será que não é candidato à reeleição? As posturas que você tem são muito técnicas, são muito centradas, muito sérias. Me parece que você não é um carreirista. E a pergunta é essa: você vai disputar a reeleição? Então, nós estamos à disposição do partido para que a gente busque as formulações. Porque, veja bem, hoje nós temos uma ótica, uma visão do que está acontecendo. Será que o partido é o PL. O partido PL, juntamente com a doutora Graciela. Será que eu vou olhar de bons olhos para que essa própria situação que está agora continue mais 4 anos? Será que eu vou dormir tranquilo, sendo que eu não posso fazer algo a mais? Isso tem te incomodado muito, porque você é um cara de execução. Execução, exatamente. E a gente percebe que, como vereador, a gente fiscaliza, a gente orienta, aconselha, mas a gente não tem muito mais força do que isso. Coisa que talvez a gente poderia ter e não tem. Então, nós estamos visualizando isso de uma forma diferenciada. Franca, Theo, tem mais de 300 entidades. Essas 300 entidades querem ajudar, querem favorecer a melhoria do município. Né? Para você ter noção, 100% das creches são de entidades.
Por que não pode ser de projetos esportivos, educacionais, talvez até de trabalhos ligados ao primeiro setor? Né? Porque a entidade não visa dinheiro, ela quer trabalhar, ela quer servir. E nós vemos essa cidade cheia de mato, que eles falam que a PP é mato, onde as entidades querem ajudar a manter, mas não tem ainda no executivo, no senhor prefeito, essa visão de parceria, no máximo que puder, com o terceiro setor. E nós estamos no terceiro setor e entendemos... Você é candidato à reeleição ou não? A princípio, não. Bom, eu vejo um candidato a prefeito. Sim, eu tô vendo. Não me vejo novamente sentando... Já foi cogitado, porque Estamos o público conversando. quer saber. As pessoas, elas inferem, elas imaginam. Você tem um bom perfil. O seu nome transita bem dentro do PL. Então, Maia, eu coloquei o meu nome à disposição Sim. pelo seguinte: não é o Hilton que comanda, é um grupo. Gostei muito do que o Gilmar falou quando ele era... Não, eu sou o prefeito. Eu estou como prefeito, Claro. com uma base. Está aqui o Theo Maia para me ajudar, está aqui o Gilmar. Gilmar, que ideia que você tem? Eu tenho isso. É um grupo, por exemplo, uma coisa que a gente não percebe. Cada bairro precisa ter ali dentro um responsável para que fale diretamente com o prefeito. O que está no bairro, ele sabe o que o prefeito precisa. Viu, Né? viu, Agora a gente não tem isso. Eu acho Ligue assim, ó, Zap, ligue você isso. não pode Não tem. ter nenhum tipo de constrangimento em pensar em dar um passo diferente, porque isso é legítimo. Sem Você tem dúvida. 2 mandatos de vereador, Isso é você legítimo. conhece a cidade, então eu estou dizendo isso porque eu fiz esse movimento que você fez. Entendeu? E fez com sucesso. E consegui. Né? Então, assim, não estou dizendo que é isso que você vai fazer, mas não tenha constrangimento nenhum. Eu percebo aqui conversando com você, eu nunca tinha conversado com você como vereador. Eu já te conhecia, mas nunca tinha conversado. Eu Então, percebi acho que uma coisa interessante dele. Você fez pouco barulho. Você se comunicou menos que muitos. E as redes sociais impõem isso. Você tem bons reforços, bons apoiadores. A gente tem que ter pessoas que nos sustentam em nível diretório estadual. O PL... Você vai responder no o outro PL, momento, sim, que agora tem. o tempo já foi, vai ficar na curiosidade. Talvez, né? Vai ficar na curiosidade. Eu quero que você agora... Não, eu fiz de sacanagem. Deixa no ar. Né? Deixa Isso, no ar, por quê? deixa no Você ar. trouxe informação sobre a questão de ter necessidade de rever a política, de oferecer educação, saúde, desenvolvimento para as nossas crianças, numa Então, eu só curva uso uma descendente. frase. Sim, Eu uso uma frase que provavelmente eu vou sempre trabalhei com ela, a força da educação. sim. Não adianta, eu vou criar 50 praças, mas as pessoas estão destruindo praça, não sabem como Sim. usar a praça, não há esporte na praça, não, mas eu vou criar tantas escolas para destruir a escola, para destruir... Claro. Não, precisa ser realmente começar. Você lembra As dos crianças orelhões? que nasceram... Viviam sofrendo cirurgias plásticas. Acabou. O pessoal destruía tudo. Só não destrói mais porque não tem. Porque não tem. Então o trabalho é educação. Para você certo. trabalhar educação numa cidade, você precisa valorizar os educadores. Você precisa criar novos educadores. Está com o discurso Não de há prefeito. educadores. Agora, não há educadores não, esse pra é discurso de colocar. prefeito. Ó, discurso de candidato. A lei permite, é lícito, não tem nenhum problema, embora as coisas caminhem por outro caminho. Ó, as suas palavras finais aí, em plenário, vereadores 2024. Eu tenho certeza que você surpreendeu muitas das pessoas que vão acessar esse vídeo e vão curtir os cortes à la Ana Clara Cordeiro. Tenho certeza, viu? Foi uma surpresa muito agradável. Você é uma das grandes surpresas agradáveis que nós estamos aí. Não diria para você que é agradável ouvir que essa é a pior Câmara de todos os tempos. Isso é voz corrente. Isso pesa para você ou não? Ou não te atinge? Não, então, o que acontece é o seguinte, eu participei já de 2 mandatos e o que a gente percebe é o seguinte, Essa frase não é minha. Não, eu sim, escuto sim. na cidade inteira. A questão eu é o seguinte, eu o que falo que isso com acontece? pesar. Qual que é a questão de vereador? Fiscalizar, pegar no pé, acompanhar. Lá atrás... Como é que o cara nós não fiscalizar se o tínhamos- cara nunca leu a Constituição Federal? Nós- Nunca leu a Constituição do Estado? Nunca leu eu chamo de lei orgásmica, só provoca orgasmo. O próprio regimento interno desconhece determinadas Regimento coisas. interno, o cara pensa que é problema de pensão, onde ele Exato, dorme, exato. hospedagem. Por isso que o que a gente pede, inclusive, só para... Nós tivemos agora o Seu conselho... tempo já acabou faz tempo, velho. Nós tivemos a eleição do Conselho Tutelar e 9 do Conselho que foram eleitos Sei. evangélicos.
Então a gente percebe que assim, nada contra a questão do evangelho. O que eu quero dizer é que às vezes vamos apontar isso. Tem condições? Cuidado, Depois porque a eu sou gente vê. evangélico, é assumido. Sim. Aliás, não sou evangélico, Depois a sou gente vai cristão. ver. Ser evangélico e religioso é terrível. Sim. O bom é ser cristão. Exato. Viver aquilo Então, que fala. então a pessoa tem condições? Não, ele vai representar a nossa igreja, ele vai representar isso. Sim. Então o que a gente pede e o que acontece? Nós não tínhamos tanta pressão quanto do Ministério Público, Sim. da promotoria, né? de Tuverava, aquele grupo de advogados que tem lá, que fiscaliza. Tribunal de Contas. Tribunal de Contas inteiro. Então não é só mais vereadores. Não. Quando chega um projeto para que os vereadores apoiem ou falem alguma coisa, já está um acompanhamento. Então por isso que os vereadores ficaram muito sem atuação, por causa que foi dividido muito. Né? Então aquela brigaiada toda, os vereadores já perceberam que aquilo não resolve muito, porque já tem uma promotoria, um acompanhamento todo atrás daquilo ali. Então isso arrefeceu um pouco os ânimos. Né? São pessoas capazes. Traduzindo, arrefecer é esfriar. Eu vou esfriar você, agora não dá para segurar mais, porque depois nós vamos apanhar dos próximos entrevistados. É isso. Foi uma alegria.